Olá, amigos. Estamos aqui hoje para o nosso estudo em grupo, detalhando um tema muito interessante e para algumas pessoas muito controvertido. Vamos lá. A vida no mundo espiritual. Mais uma vez, venho trazer relatos importantes a respeito da vida no plano espiritual. Há 2 anos, durante um congresso espírita, conversando com uma das pessoas sobre a obra de Chico Xavier, especificamente sobre a série de André Luiz, recebi com surpresa a opinião dessa pessoa sobre a obra. Me disse que achava tudo muito fantasioso, que os relatos não correspondiam à universalidade dos ensinos dos espíritos. O fato me deixou tão surpresa que eu não tive palavras para mostrar o quanto ele estava enganado. Sabemos que antes de Chico e André Luiz, outros médios já descreviam o plano espiritual de modo muito semelhante. Entre eles, Rosemary Brown, de Londres, 1916, Emanuel Swedenborg, sueco, nascido em 1688, o reverendo George Valley Owen, de Birmingham, Inglaterra, nascido em 1869, falecido em 1931. E no Brasil, antes de Chico e André, Jacaibar Schutel descreveu muito bem o livro A Vida no Outro Mundo, editado em 1932. O Nosso Lar só foi editado em 1944. Se isso não for universalidade... Mas deixemos esses e falemos de Kardec. Vamos à fonte. Creio que Kardec pode ser aceito com facilidade por todos que estudam a doutrina dos espíritos. Se Kardec publicou, deve estar validado pelas várias pesquisas e confirmações que fez de tudo quanto publicou. Vamos para a Revista Espírita, ano 1, 1858. Aqui temos a capa moderna, porque a antiga é um pouco diferente. Vamos ver o que diz Kardec sobre as pesquisas dele sobre o assunto. Observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Estamos inserindo neste número da revista, conforme havíamos anunciado, o desenho de uma habitação de Júpiter, executado e gravado pelo Sr. Victorien Sardou, como médium, ao qual acrescentamos o artigo descritivo, que teve a gentileza de escrever a respeito. Seja qual for sobre a autenticidade dessas descrições, a opinião dos que nos poderiam acusar de nos ocuparmos do que acontece nos mundos desconhecidos, quanto a tanto o que fazer na Terra, rogamos aos nossos leitores não perderem de vista que o nosso objetivo, como indica o subtítulo da revista, é, antes de tudo, o estudo dos fenômenos, nada devendo, portanto, ser negligenciado. Ora, como o fato de manifestação, esses desenhos são, incontestavelmente, os mais notáveis. Se considerarmos que o autor não sabe desenhar, nem gravar, e que o desenho que oferecemos foi por ele gravado em água forte, sem modelo, nem ensaio prévio, em 9 horas. Supondo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção. E a esse título, cabe a nós, coletânea, torná-lo conhecido, bem como a descrição que dele nos deram os espíritos, mais de um, não para satisfazer a vã curiosidade das pessoas fúteis, mas como objeto de estudo para quantos desejarem aprofundar-se em todos os mistérios da ciência espírita. Incorreria em erro quem acreditasse que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina.
Para nós, isso não constituiria senão um acessório que julgamos útil como complemento de estudo. Para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral, de sorte que nós procuramos nas comunicações de além-túmulo, sobretudo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzi-la ao bem. Único meio que lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. Não se poderia dizer o mesmo dos astrônomos, que igualmente sondam os espaços e perguntar qual seria a utilidade para o bem da humanidade, saberem calcular com precisão rigorosa a parábola de um astro invisível? Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo o que amplia o círculo das ideias contribui para o progresso. Dá-se o mesmo com as comunicações espíritas, ainda que escapem ao círculo acanhado da nossa personalidade. Vamos à descrição, então, das habitações do planeta Júpiter. Se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui dessas outras. É seguramente a existência de habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Não me pouparam de críticas. Casas de espíritos em Júpiter? Que gozação! Que seja, nada tenho a ver com isso. Se o leitor aqui não encontra na verossimilhança das explicações uma prova suficiente da sua veracidade, se como nós não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica, numa palavra, se não vê senão uma hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu convido a pedir explicação aos espíritos, de quem sou apenas um instrumento e o eco fiel. Que ele evoque Passili ou Mozart, ou outro habitante desse mundo bem-aventurado, que sejam interrogados, que minhas afirmações sejam controladas pelas suas, que enfim discutam com eles. Quanto a mim, apenas apresento o que me foi dado, repetindo somente o que me foi dito. E por esse papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura quanto do elogio. Feita essa ressalva, eu, uma vez admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia que a evocação dos espíritos nos revelou até aqui, isto é, a migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas, seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não nos deverão mais causar admiração. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido como o nosso a uma dupla revolução, isto é, alternativas de dias e noites, ao retorno periódico das estações, desde que tenha um corpo, por mais frágil que seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo, ou pelo menos um local de repouso, consequentemente, uma casa. Com efeito, foi exatamente isso que nos disseram. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter, têm os seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, depois de o haverem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas, que podemos chamar merecidamente de palácios. Como nós ainda, esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa, como nos submetida às leis, necessidades e deveres, com a só diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se conquista fácil para os espíritos, já que se despojaram dos vícios terrestres. Não deveria ocupar-me aqui senão da arquitetura de suas habitações. Contudo, para a exata compreensão dos detalhes que se seguem, uma palavra de explicação não seria inútil.
Se Júpiter só é acessível aos espíritos bons, daí não se segue que sejam excelentes no mesmo grau todos os seus habitantes. Entre a bondade do simples e o homem de gênio é permitido contar vários matizes. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as variedades de inteligência e de aptidões, cabendo aos espíritos superiores, os mais depurados, por efeito de leis harmoniosas, cuja explicação seria muito longa, apresentar aqui, a alta direção de seu planeta. Essa supremacia não se detém aí, estendendo-se até mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e ativam incessantemente o progresso religioso, gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não haveria senão trabalhos intelectuais, pois suas atividades só se exercem no domínio do pensamento, e eles já conquistaram bastante império sobre a matéria para não serem senão debilmente entravados por ela no livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás o de todos os que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, do que reproduz exatamente a forma, embora mais pura e mais bela. Ele se nos apresentaria sob a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto, por designar uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, impalpável e luminoso, luminoso sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, porquanto ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito ardente. E é justamente esse brilho magnético, entrevista pelos visionários cristãos, que nossos pintores traduziram pelo nimbo ou auréola de santos. Compreende-se que um tal corpo em nada dificulte as comunicações extramundanas desses espíritos, permitindo-lhe em seu planeta um deslocamento pronto e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e a sua densidade difere tão pouco daquela da atmosfera que nela pode agitar-se, ir e vir, descer ou subir ao capricho do espírito, e sem outro esforço senão o da vontade. Assim, algumas personagens que Pacili teve a gentileza de me desenhar estão representados tocando o solo levemente ou a superfície das águas, ou ainda bastante elevados no ar, com inteira liberdade de ação e de movimentos que atribuímos aos anjos. Quanto mais depurado o espírito, tanto mais fácil é a sua locomoção, e que se concebe sem dificuldades. Nada também é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar, logo à primeira vista, o valor de um espírito que passa. 2 sinais falarão por ele: a altura de seu vôo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Em Júpiter, como em toda parte, os que alçam voos mais altos são os mais raros. Abaixo deles, é preciso contar ainda várias camadas de espíritos inferiores, tanto em virtude como em poder, mas naturalmente livres para os igualarem um dia, quando se aperfeiçoarem. Escalonados e classificados conforme os seus méritos, estes se dedicam mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta, não exercendo sobre mundos inferiores a autoridade toda poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação, através de revelações sábias e boas, mas pela presteza que demonstram em nos deixar e pelo laconismo em suas palavras, é fácil compreender que tem muito o que fazer em outra parte e que não se encontram ainda suficientemente desprendidos para se fazerem irradiar simultaneamente em 2 pontos tão distantes um do outro. Vocês observaram isso que eu li? Vou ler outra vez. É fácil compreender que tem muito o que fazer em outra parte e que não se encontram ainda
suficientemente desprendidos para se fazerem irradiar simultaneamente em 2 pontos, ou seja, há espíritos que têm essa capacidade. Concluímos. Então, distantes um do outro. Enfim, seguindo os mesmos efeitos desses espíritos, mas deles separados por um abismo, vêm os animais, que, como únicos serviçais e únicos trabalhadores do planeta, merecem uma menção toda especial. Meus amigos, eu chamo especial atenção para o que vem a seguir. Certo? Prestem atenção. Se designarmos pelo nome animais os seres bizarros que ocupam a base da escala, é porque os próprios espíritos os utilizam e também em razão de nossa língua não dispor de melhor termo para nos oferecer. Essa designação os avilta bastante. Chamá-los, porém, de homens seria conceder-lhes muita honra. De fato, são espíritos votados à animalidade, talvez por muito tempo, ou quem sabe para sempre. Contudo, nem todos os espíritos são concordes com esse ponto, e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Seja qual for o seu futuro, entretanto, não há equívoco sobre o seu passado. Antes de ir para lá, esses espíritos emigraram sucessivamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um e de outro animal, através de uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, suas características individuais, sua ferocidade longe do homem e sua domesticação lenta, em sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Desse modo, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre em uma única lei: o progresso, por toda parte e para todos, para o animal como a planta, para a planta como para o mineral, progresso puramente material, a princípio nas moléculas insensíveis do metal ou do calhau, para tornar-se cada vez mais inteligente à medida que ascendemos a escala dos seres e a que a individualidade tende a desembaraçar-se da massa e afirmar-se, a conhecer-se. Pensamento elevado e consolador, jamais imaginado antes, porquanto nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. O devotamento do cão, por exemplo, que morre pelo dono, não é estéril para o seu espírito, cujo salário justo haverá de receber além túmulo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Eles se aperfeiçoam ao mesmo tempo que nós, conosco e com nosso auxílio. A lei é mais admirável ainda. Se tão bem de seu devotamento ao homem a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que numa de suas vidas anteriores lhe haja dado prova de afeição. Essa simpatia, de lá no alto, formam famílias de espíritos, também agrupam em torno das famílias todo um cortejo de animais devotados. Em consequência, nosso apego neste mundo por um animal, o cuidado que tomamos ao domesticá-lo e o de humanizá-lo, tudo isso tem sua razão de ser. Tudo será pago. É um bom ajudante que preparamos antecipadamente para o mundo melhor. Será assim um operário, porquanto aos seus semelhantes será reservado todo o trabalho material, toda a tarefa corporal, carga ou obras pesadas, semeadura ou colheita. E para tudo isso, a Suprema Inteligência preparou um corpo que participa ao mesmo tempo das vantagens do animal e do homem. Podemos fazer uma avaliação pelo esboço de Pacilly, representando alguns desses animais muito aplicados em jogar bola. Eu não os poderia melhor comparar, senão aos faunos e aos sátiros da fábula.
o corpo levemente peludo e, entretanto, aprumado, como o nosso. Entre alguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas, que ainda lembram a forma primitiva. Os 2 braços robustos, singularmente implantados e terminados por verdadeiras mãos, que levamos em conta a oposição dos polegares. Coisa bizarra, a cabeça é tão aperfeiçoada quanto o resto. Dessa forma, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha não representa diferenças sensíveis em relação às dos animais terrestres. É, pois, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele é um leão, convenientemente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes às nossas. Eles só faltam falar para lembrar de bem perto certos homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta e que não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si, e por meio de uma linguagem que ainda tem da nossa, não mais se enganam sobre as suas intenções dos espíritos que os comandam. Basta um olhar, um gesto e certos abalos magnéticos dos quais os nossos domadores de bestas já conhecem o segredo. O animal adivinha e obedece sem murmurar. Melhor ainda, com boa vontade, porque está fascinado. É desse modo que lhe é imposta toda a tarefa pesada e que, com o seu auxílio, tudo funciona regularmente de um extremo ao outro da escala social. O espírito elevado pensa e delibera, o espírito inferior age com sua própria iniciativa e o animal executa. Assim, a concepção, a execução e o fato se unem numa mesma harmonia, levando todas as coisas a uma solução mais rápida, pelos meios mais simples e mais seguros. Pedimos desculpas por essa digressão. Ela era indispensável ao assunto que agora poderemos abordar. Enquanto aguardamos as cartas prometidas, que lhe facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade que eles concordam estranhamente por designar pelo nome de Júlnios. Júlnios é uma cidade que está em Júpiter, esclarecendo. No maior de nossos continentes, ou seja, lá também há continentes além de cidades, diz Pacili, em um vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico desce das montanhas do norte, e engrossado por uma porção de torrentes e de ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor merecia entre vós o nome de mar. Foi sobre as margens do maior desses lagos, por nós batizados com o nome de Pérola, que nossos antepassados lançaram os primeiros fundamentos de Júlnios. Essa cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura difere muito da vossa. Explicar-vos-ei tudo isso em seu devido tempo. Por ora, ficais sabendo que a cidade moderna está apenas algumas centenas de metros abaixo da antiga. Limitado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas que formam outras tantas correntes isoladas e desperta em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, cavamos na planície uma porção de riachos, canais e pequenos lagos, reservando a terra firme apenas para as nossas casas e jardins. Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como a vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer se está construída na terra ou sobre a água. Nada vos direi hoje de 4 edifícios sagrados, construídos sobre a própria vertente das cataratas, de sorte que a água jorra aos borbotões de seus pórticos. São obras que vos pareceriam incríveis em grandeza e em ousadia. É a cidade terrestre
está assentada no solo, não é que é da Terra, não é do planeta Terra. A palavra terrestre aqui designa que ela está assentada no solo de Júpiter. Que descrevo aqui, de certo modo material, a cidade das ocupações planetárias e que chamamos, enfim, a cidade baixa. Tem as suas ruas, ou melhor dizendo, seus caminhos, traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, seus pórticos, suas pontes lançadas sobre os canais para a passagem dos serviçais. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, finalmente, não se encontra em terra, ou seja, não se encontra no solo. É preciso que se procure no ar. O corpo material dos animais incapazes de voar necessita de terra, ou seja, solo firme. Mas que o nosso corpo fluídico e luminoso exige é uma habitação aérea, como ele, quase impalpável, imóvel, ao nosso bel prazer. Nossa habilidade resolveu esse problema auxiliada pelo tempo e pelas condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Compreende bem que essa conquista dos ares, ainda indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia tem a duração de 5 horas e a nossa noite igualmente dura o mesmo tempo, mas tudo isso é relativo e para serem aptos a pensar e agir como fazemos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente, a distância, nosso dia de 5 horas, se igualaria a uma das vossas semanas. Em nossa opinião, era ainda muito pouco, e a imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para nossas grandes obras. Hoje, pelo deslocamento rápido dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de nos transportarmos, bem como os nossos, a tal ou qual endereço do planeta e a hora do dia que nos apraza. Nossa existência, pelo menos, dobrou, e com ela tudo quanto se possa conceber de útil e grandioso. A observação sobre os animais no rodapé da página diz o seguinte: entretanto, faz-se necessário executar certos animais providos de asas, reservados para os serviços aéreos e para as tarefas que, entre nós, exigiriam a utilização de vigamentos para a construção. É uma transformação da ave, como os animais descritos acima resultam de uma transformação dos quadrúpedes. Aqui ele quis observar que existe o solo para os animais que têm patas, que se desenvolveram através de animais quadrúpedes, mas tem também os que têm asas. Para esses, há outras formas de locomoção. Vamos seguindo aqui. Em determinadas épocas do ano, aduz o espírito, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pelas nuvens de habitações que nos vêm de todos os pontos do horizonte. É um curioso agregado de moradias esbeltas e graciosas, leves, de todas as formas e de todas as cores, equilibradas em diferentes alturas e continuadamente em marcha, da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois, faz-se o vácuo. Pouco a pouco, todos esses pássaros, entre aspas, desaparecem. Ou seja, as pessoas que têm que ir para algum lugar vão com a sua casa. Estacionam em volta de onde será o evento ou o encontro, e terminado o evento, volta cada um para o seu lugar. Nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Refiro-me a uma vegetação que não se encontra paralelo entre vós, de plantas e até arbustos que, pela natureza de seus órgãos, respiram, alimentam-se, vivem e se reproduzem no ar. Temos, diz ainda o mesmo espírito, esses tufos de flores enormes cujas formas e matizes nem podeis imaginar, e de uma leveza de tecido tão delicado que os torna quase transparentes.
Balançando no ar, sustentados por grandes folhas e munidos de gavinhas semelhantes às da videira. Reúnem-se em nuvens de 1000 tonalidades ou se dispersam ao sabor do vento, oferecendo um espetáculo encantador aos viandantes da Cidade Baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que a vossa vontade pode fazer e desfazer e que algumas vezes duram toda uma estação. Longas fieiras de lianas e de ramos floridos destacam-se dessas alturas e se dependuram até o solo. Cachos enormes se agitam, despetalando-se, liberando perfume. Os espíritos que se deslocam no ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro, ou, se quisermos, um meio de transporte para terminar a viagem sem fadiga, em boa companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que eu evoquei, disse-me ele. Nesse instante, é noite em Június, e me encontro sentado à distância sobre uma dessas flores aéreas que aqui desabrocham somente a claridade de nossas luas. Sob meus pés, toda a Cidade Baixa está entregue aos sonos. Sobre a minha cabeça e ao meu redor, contudo, e a perder de vista, não há senão movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco, nossa alma encontra-se muito desprendida para que as necessidades do corpo as tiranizem, e a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. É a hora das visitas, das longas conversas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplandecentes de luz ou guirlandas de folhas e flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a Cidade Baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares, mas a do lado do lago, a segunda se eleva, emitindo reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto prado. É sobre a margem direita desse rio, diz o espírito, cuja água te ofereceria a consistência de um leve vapor, que está construída a casa de Mozart, que por meu intermédio Passili houve por bem reproduzir sobre o cobre. Só apresento aqui a fachada sul. A grande entrada fica à esquerda, dando para a planície. À direita fica o rio. Os jardins estão localizados ao norte e ao sul. Perguntei a Mozart qual eram seus vizinhos. Em cima, disse ele, e mais abaixo, 2 espíritos que não conheces. Mais à esquerda, apenas uma grande campina me separa do jardim de Cervantes. Essa observação de rodapé da página sobre a densidade da água do rio, sendo de 0,23 a densidade de Júpiter, isto é, pouco menos de 1/4 da densidade da Terra. O espírito nada diz que não seja verossímil. Concebe-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, como ele próprio, tudo seja etéreo. Continuando. Com as nossas, portanto, a casa tem 4 faces, laborando em erro, se disso fizéssemos uma regra geral. É construída com certa pedra, que os animais extraem das pedreiras do norte, e cuja cor o espírito compara a esses tons esverdeados que muitas vezes o torna azul do céu no momento em que o sol se põe. Quanto à sua rigidez, podemos fazer uma ideia por essa observação de Passili, que ela se fundiria sob a pressão de os nossos dedos humanos, tão depressa quanto um floco de neve. Mesmo assim, ainda é uma das matérias mais resistentes do planeta. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos e que o desenho procura reproduzir. São ornamentos gravados na pedra e coloridos em seguida, ou incrustações que se restabelecem a solidez da pedra verde, através de um processo que no momento desfruta de grande popularidade e que nos vegetais conserva toda a graça de seus contornos, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido.
E o Espírito acrescenta: uma descoberta que fareis qualquer dia desses e vos mudará muita coisa. Ou seja, um dia aqui na Terra vamos ter esse tipo de matéria. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornamentação. Um de seus bordos nada mais é que uma enorme cana, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre com o coroamento da janela principal, que a afeta a forma de clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e incrustadas. É por esse processo que eles obtêm maior parte do coroamento dos edifícios, portões, balaústres, etc. Muitas vezes a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente. Cresce e se desenvolve, suas flores desabrocham ao acaso, e o artista então as incrustou no lugar, senão quando adquiriam todo o desenvolvimento requerido para a ornamentação do edifício. A casa de Pacelli é decorada quase inteiramente dessa maneira. Destinados inicialmente apenas aos móveis, depois às molduras das portas e janelas, esse gênero de ornamento aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje não se incrusta somente flores e os arbustos, mas toda a árvore, cada raiz até a copa, e os palácios, como os edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma incrustação da mesma natureza serve também para decorar as janelas. Flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas da sua parte carnuda, restando apenas o feixe de fibras, tão finas quanto as da fina musselina. Cristalizam-nas e dessas folhas reunidas, com arte, constrói-se uma janela inteira, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Ou ainda, são revestidas de uma espécie de vidro liquefeito, de colorido, de todos os matizes que se cristaliza no ar, transformando a folha numa espécie de vidraça. Da disposição dessas folhas nas janelas, resultam encantadores buquês transparentes e luminosos. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que podem surpreender à primeira vista, vejo-me forçado a atiar explicações. A história da arquitetura em Júpiter demandaria um volume inteiro. Renuncio também a falar sobre o mobiliário, para aqui não ater-me tão somente à disposição geral da casa. O leitor deve ter compreendido, de tudo que procede, que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada provisória. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda ordem, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Dessa forma, todas as casas situadas no solo só dispõem do térreo e do andar superior, um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor, e acessível aos animais, o outro reservado tão somente ao espírito que aí reside, apenas ocasionalmente. É isso que explica o fato de vermos nas diversas habitações de Júpiter, nesta, por exemplo, e na de Zoroastro, uma escadaria e até mesmo uma rampa, aquela que rasa a água, como a andorinha que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar. Passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar em sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil, não se elevam senão aos solavancos, e nem sempre a rampa lhes é útil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade dos animais serviçais, que apenas caminham como nós. Esses últimos têm seus pavilhões, aliás, muito elegantes, e que fazem parte de todas as grandes habitações, mas as suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor. É necessário facilitar-lhes a entrada e o percurso interior. Daí essas construções bizarras,
cuja base lembra muito nossos edifícios terrestres, mas deles diferindo por completo na parte superior. Esta se distingue, sobretudo, por uma originalidade que seríamos absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança no alto do edifício, acima de grande janela e de seu singular coroamento. Esse frágil mastrel, fácil de ser deslocado, destina-se, no pensamento do artista, a não deixar o lugar que lhe está assinalado, porque, sem se apoiar em coisa alguma, na parte superior, completar-lhe a decoração. Lamento que a dimensão da prancha não lhe tenha permitido encontrar um lugar aí. Quanto à moradia aérea de Mozart, apenas constato a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre o assunto. Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista escolheu na sua morada. Nele é fácil reconhecer a lembrança de nossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida. E coisa bizarra, dá mais a clave de fá. Eu abro um parêntese aqui, porque no artigo seguinte há a explicação. No artigo do mês de setembro se esclarece que há sim a clave de Fá e a clave de Dó, apenas não foi percebida pelo desenhista mediunizado. Seguindo, na decoração do térreo encontraremos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. Mais alto é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão, e outras têm a aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa, e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida, mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram com prazer a missão terrestre, que lhes merece a encarnação em Júpiter, e que melhor resume o caráter da sua inteligência. Assim, na residência de Zoroastro, os astros e a chama constituem os únicos detalhes da decoração. Há mais. Parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Tem sua ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, pelo menos até hoje, e sobre a qual não se explicam de bom grado. Nossos velhos arquitetos também empregam o simbolismo na decoração de suas catedrais. A Torre de Saint-Jacques não passa de um poema hermético, já acreditarmos na tradição. Nada há, pois, para nos admirarmos na originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter. Se contradiz nossas ideias sobre a arte humana, é que, com efeito, existe um completo abismo entre uma arquitetura que vive e fala e o primitivismo da nossa, que nada exprime. Nisso, como em qualquer outra coisa, a prudência nos proíbe de erro. Esse erro do relativo, que quer tudo reproduzir as proporções e hábitos dos homens terrenos. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria vantagem de ascender até lá. E justamente porque seu planeta difere bastante do nosso, que desejamos conhecê-lo e com ele sonhar com a nossa futura morada. De minha parte, não terei perdido tempo e serei mesmo feliz por me haverem os espíritos escolhido como intérprete de seus desenhos e inscrições, inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rápido para Június e a coragem de tudo para o conseguir. Quem descreveu foi Victorien Sardou. O autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar ativamente suas crenças e se colocam acima da crítica das pessoas que não acreditam em nada que escape ao seu círculo de ideias. Ligar o nome de uma doutrina nova, afrontando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todo mundo. Por isso felicitamos o Sr. Sardou,
Seu trabalho revela o distinto escritor que, embora ainda jovem, já conquistou um honroso lugar na literatura, aliando o seu talento de escrever, os conhecimentos profundos de um sábio, prova evidente que o espiritismo não recruta seus prosélitos entre os tolos e os ignorantes. Fazemos votos que o Sr. Sardô complete o mais breve possível o seu trabalho, em tão boa hora iniciado. Se os astrônomos nos desvelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Assina o artigo Allan Kardec. Meus amigos, eu acredito que seria interessante vocês pegarem a Revista Espírita, lerem pausadamente todo esse artigo e meditarem sobre cada uma dessas coisas, provavelmente trazerem esses comentários para nós, seja no grupo presencial ou mesmo no Facebook ou no YouTube, porque são muitas novidades. Perto dessas descrições, o nosso lar é um mundo primitivo. Porque o que nós vimos descrito aqui são coisas fantásticas. Ressaltando o trabalho dos animais, isso nos faz lembrar o como é importante a domesticação dos animais. Porque a domesticação dos animais por nós aqui na Terra vai favorecer a elevação desse animal o mais rápido possível para o estado de um animal trabalhador e, em seguida, provavelmente, dentro de muitos milênios, para o estado hominal. Eu fico por aqui, aguardando ansiosa pelos comentários de vocês. Até breve!